Quero ministrar sobre um homem chamado Josué. A autoridade, ela não é fruto do acaso. A autoridade é um princípio. A autoridade é um princípio do reino de Deus. Com que autoridade faz essas coisas? Em nome de quem você faz essas coisas? A autoridade, ela permeia a Escritura. A Bíblia diz em Hebreus que Deus sustenta o mundo pela palavra da sua autoridade. Quando se fala de autoridade, muita gente confunde alguns princípios de governo. A autoridade é o ministro, a autoridade é o governador, a autoridade é o presidente. Não, a autoridade não é uma pessoa, a autoridade é uma função. O presidente, o ex-presidente da República, Lula, eu era garoto, era tenente, e havia uma greve numa empresa em São José dos Campos chamada Embraer, está lá até hoje. E aí havia uma greve, havia uma ameaça de que os grevistas entrassem dentro da Embraer, enfim. Pegaram um pelotão, pegaram o aspirante mais novinho, que era eu, e me mandaram lá para São José dos Campos. Eu servi em Guaratinguetá, uma cidade ali a uns 60 quilômetros de São José. Fui para lá, a minha tropa, e eu tinha um cacetete chamado Maracanã, porque ele era o maior do mundo. E eu só tinha isso, um menino, magricela, na frente de uma tropa. E ali o presidente Lula, na época, ele era aquele metalúrgico do ABC, que fazia greve, aquele homem barbudo, e ficava incitando as pessoas a entrarem. Ele não tinha nada a ver com a gente, eu estava ali só para não deixar ninguém passar no portão. Mas teve um momento que eu não tinha Jesus no coração. Naquele tempo eu não era servo do Senhor, não havia nascido de novo. Eu tive vontade de dar umas borrachadas naquele homem. Tive. Mas aí, passado algum tempo, esse homem se torna presidente da República. E ele recebe a autoridade do povo, o poder emana do povo. Então, quando você vota em alguém, você delega para ele a autoridade para ele te governar. E aí é que constitui o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. E o presidente Lula então vem a Curitiba. Eu, na época, era comandante da companhia de polícia do batalhão do SINDACTA 2, o segundo centro integrado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo. E aí, quando ele chega, quem que é o oficial de área para receber ele? Eu. E eu não estou mais com cacetete na mão. E quando ele recebe, quem é que dá as honras militares de estilo da tropa em favor do presidente? Eu. Aquele homem barbudo se tornou autoridade. Ele passa a exercer uma função de autoridade. E quando ele chega, então, eu recebo Sua Excelência, o presidente da República, com continências e não com borrachadas. Por quê? Porque ele representa uma autoridade. A autoridade não importa se a pessoa estudou ou não estudou. Se a pessoa é mais velha, se a pessoa é mais nova, se a pessoa é ignorante, se a pessoa é um gênio. A autoridade, gente, não é uma pessoa. A autoridade é uma função. E você precisa compreender isso. Você é estudado, você é doutor. Você fez faculdade, você fez mestrado, você fez um doutorado, não é isso? Fez ou não fez, gente? Fez. Aí você sai com o seu carro daqui de São Fidélis e vai para Campos, e no meio do caminho, você que é doutor, tem lá um soldado que não terminou o 2º grau, e ele faz assim para você: para e encosta. O que você faz? Autoridade. Autoridade não tem a ver com força nem com inteligência. Autoridade tem a ver com uma função que você exerce. O papai, ele vai ser autoridade sobre a sua vida de qualquer jeito. Mamãe é lavadeira. Papai vende coxinha. Ele continua sendo autoridade ainda que você seja estudado e doutor. A autoridade é algo que Deus deu para proteger. Quando Deus diz: dominarás sobre tudo que se move, os animais, Ele está dando padrão, não apenas um direito de governar, mas Ele está dando padrão, o dever de proteger. A autoridade ama, protege e supre. Nós confundimos a autoridade com governo, por quê?
porque existe algo chamado abuso de autoridade. Deus deu você para ser pai, para ser mãe, para você proteger o seu filho e a sua família. Mas o pai, ele descontrolado, cheio de razão, ele perde a razão e se torna um autoritário. Ele se torna um ditador. Ele se torna um manipulador. Isso é um assunto que eu ministro para líderes de células, quando a gente fala no Oikos, no nosso treinamento de líderes de células e pequenos grupos. Então a autoridade, ela pode se tornar uma autoridade abusiva? Sim, claro que pode. A gente percebe que as maiores feridas que nós temos, elas acontecem dentro da nossa casa. Os maiores problemas que nós temos na nossa vida, os descontroles, os medos, a falta de resiliência, tudo acontece quando nós recebemos dentro de nossa casa uma expressão paternal, uma expressão maternal de violência doméstica ou de abuso de autoridade dentro de casa. Quem come da minha farinha reza do meu terço. Aqui quem manda sou eu. E as pessoas que foram feridas pelos seus pais e pelos seus avós, eles continuam reproduzindo esse autoritarismo que só machuca as pessoas. Isso acontece dentro da igreja. Isso acontece dentro do seu trabalho. Isso acontece na sua escola. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da autoridade hoje, mas no sentido de que, como é bom viver debaixo de autoridade. Você é filho, é bom viver debaixo de autoridade. Eu sou pastor auxiliar. E eu vivo debaixo da autoridade do meu pastor, desse pastor há 13 anos. O meu pastor, eu não sei qual é a formação acadêmica dele, mas ele diz para mim assim: Lobo, meu nome é Oswaldo Lobo, e as pessoas não me conhecem como pastor Oswaldo, mas como pastor Lobo, é só um sobrenome. Esse lobo não morde, eu já falei para vocês. Quem morde é pastor alemão, pastor Lobo não morde. Então meu pastor diga assim: Lobo vai, eu digo sim senhor. Lobo não vai, eu digo sim senhor. Porque eu reconheço que quando eu obedeço, o bem é para mim, não é para ele. Eu não obedeço apenas porque eu devo obedecer. Eu obedeço porque principalmente a minha obediência gera a bênção de Deus. Qual é o problema entre Davi e Saul? É que Saul achou que era muito esperto. Quando Deus chama ele fala assim: a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quando Deus chama Saul, ele fala o seguinte: que a rebelião é como a feitiçaria. E a feitiçaria é uma tentativa de você manipular poderes espirituais em teu favor. A rebelião, ela não leva você para cima. A rebelião leva você para baixo. Quando nós nos rebelamos contra a autoridade do nosso pai, quando nós nos rebelamos contra a autoridade constituída, quando nós rebelamos contra a autoridade pastoral, quando nós nos rebelamos contra a autoridade, porque toda autoridade vem de Deus, gente. Pastor, o senhor está querendo dizer que Hitler, quando ele era presidente da Alemanha, quando ele era o chanceler da Alemanha, foi Deus? Eu estou querendo dizer o seguinte, que a autoridade é um princípio que vem de Deus. Vamos aprender um pouquinho hoje, gente. Aprendendo com os heróis da Bíblia, Josué, como vencer com a autoridade. Olha o homem debaixo da autoridade. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Olha, Moisés, ele mantinha as mãos erguidas, os israelenses venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Esse texto está em Êxodo, capítulo 17, de 8 a 16. A imposição de mãos na Bíblia, gente, é um meio de conferir bênção, cura, poder e principalmente na área espiritual. É um sinal natural que comunica autoridade no mundo espiritual. Então, quando você impõe, vocês repararam aqui que ao final do culto eu peço para todo mundo colocar a mão na cabeça?
Repararam isso? Eu não posso tocar em você, porque vocês são, sei lá quantos aqui, centenas. Mas quando eu peço para você colocar a mão na cabeça, eu comunico a minha autoridade sobre você. Porque no mundo espiritual, eu já expliquei para você que não tem distância. Não existe distância no mundo espiritual. É a concordância em participar de um ministério ou repartir uma unção. É uma ação sacerdotal que identifica perdão e outorga bênçãos. Revela a transferência de culpa com uma vítima ou com um sacrifício. Você lembra no livro do Êxodo, quando o sumo sacerdote, ele coloca a mão sobre a cabeça do bode? Haviam 2 bodes, lembra disso? Um era sacrificado, o outro ia para o deserto. Lembra do bode expiatório? O sacerdote pegava os pecados do povo e lançava, ele colocava as mãos, ele impunha as mãos sobre aquele bode, e aquele bode recebia então toda a culpa pelo povo. A imposição de mãos nos lembra que o bode expiatório apontava para alguém que deveria receber a culpa no lugar do pecador. Ele apontava para quem? Para a cruz. A imposição de mãos, gente, ela representa o poder e a autoridade. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. O que o Moisés está falando aqui para a gente? Ele está falando que a mão direita representa o que aqui, gente? A autoridade de Deus que vence. Postar-se a mão direita significa dar honra ou proteção. Jesus disse: se você sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe mais a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Mãos limpas indicam pureza e retidão. Lavagem das mãos é sinal de inocência. É por isso que Pôncio Pilatos, ele lava as suas mãos e diz assim: eu não sou culpado do sangue desse inocente. Claro que era. Se ele era autoridade e ele sabe que Jesus é inocente, por que ele mandou crucificar? Beijar a mão é sinal de respeito e submissão. Tornar as mãos inativas é retirar a autoridade. 1 Reis, capítulo 13, verso 4, quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no, mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. O braço dele ficou preso aqui. Então, quando se fala de imposição de mãos na Bíblia, existe uma série de textos que são riquíssimos, mas principalmente, quando se fala de imposição de mãos, se fala sobre uma autoridade que delega autoridade para realizar uma função. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. E Josué e toda a comunidade israelita seguirão as suas instruções quando saírem para a batalha. Então, quando eu venho para São Fidélis, quando eu vou para qualquer lugar, eu não venho o que eu quero. O pastor pode até me convidar. Primeiro eu converso com o meu pastor, primeiro eu converso com a liderança da minha igreja, primeiro eu converso com o meu ministério, primeiro eu penso a bênção. Eu não sei assim: eu vou, tchau. Não se trabalha com libertação, não se trabalha com batalha espiritual, não se trabalha com nenhuma área na igreja sem bênção e sem autoridade de cobertura. Quando você fala assim: eu vou fazer, Deus me chamou, isso é muito comum, Deus falou no meu coração. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Quem comissiona as pessoas é a igreja. Quem comissiona as pessoas é a autoridade aqui na terra. A autoridade na terra quem é? É a igreja do Senhor. Aqui a mão de Moisés é colocada sobre a cabeça de Josué, e você não vê nenhum tipo de manifestação, ele não tem nenhum tipo de dom especial que acontece. Ele foi lá e recebeu a parte do Espírito, e eu vi ele cair no chão, eu vi ele falando numa língua diferente. Não acontece nada disso. A imposição de mãos, ele vai transferir a autoridade de qualquer jeito, acontecendo ou não acontecendo algo visível. Ali simplesmente, ele chamou na presença de todo mundo. Então, quando o pastor, ele chama você e diz: a partir de hoje, você é líder de uma célula, a unção ou
a porção do Espírito que está nele, transfere para você de qualquer jeito. Então, se houver nele um dom ministerial, esse dom, ele passa para você. É na imposição de mãos. Você não precisa mistificar, você não precisa achar assim, que tem que acontecer alguma coisa, um anjo tem que aparecer, batendo asa, aqui um serafim, um querubim entrar na igreja. Não. Quando papai e mamãe colocam a mão na sua cabeça e o abençoam, aquilo funciona no mundo espiritual. Ali é disparado um mecanismo que te favorece. O contrário também é verdadeiro. Quando você resiste, quando você não quer a bênção, quando você não quer a autoridade sobre você, você repara que todas as pessoas na Bíblia, todas elas, qualquer pessoa na Bíblia que resiste à autoridade, ela passa fome, ela vai para distante, ela sai para um lugar distante, ela se afasta, ela quebra a cara. O filho pródigo, ele resiste à autoridade do pai, dá-me os bens que fazem parte da minha herança, que eu vou embora. Ele vai embora. Onde é que ele para? No chiqueiro com fome. Jacó é um homem que desonra o pai junto com a mamãe. Onde é que ele vai parar? Em Padã Arã, terra distante, debaixo da autoridade perversa de Labão. Você pega, por exemplo, Moisés. Moisés estava debaixo da autoridade de quem? Do faraó. Ele era filho da filha de faraó, gente. Aí o que acontece? Ele quebra a autoridade de faraó e mata o soldado egípcio para defender os seus irmãos hebreus. O que acontece? Olha, a pior coisa que tem do que você ter uma vida autodirigida é você estar no meio dela. Aquilo abortou o plano de Deus para Moisés em 40 anos. Ele tem que fugir para Midian. Você vê um mecanismo de fuga todas as vezes que você quebra a autoridade. Já viu gente que pula de igreja em igreja? O pastor toca no assunto, ele não gostei, vai para outra igreja. Ele não deixa ser tratado. Todas as pessoas na Bíblia, todas elas. Pastor, mas Moisés foi uma bênção, foi, mas ele teve os seus dias de rebelião também. Ele teve os seus dias em que ele quebrou a autoridade. Você pode até se chocar com isso, mas isso é verdade. Por quê? Porque quando você resiste à autoridade, quem se machuca é você. Por que Deus diz para a gente que obedecer é melhor do que sacrificar? Você pensa que você está fazendo algo bom, extraordinário para a igreja de Jesus, mas o que Deus quer de você é obediência. Por que Josué, quando ele chega para a gente, fala assim, ninguém fala nada, nós vamos rodear Jericó por 6 dias, e no 7º dia, na 7ª volta a gente grita. Porque ele sabe que teve gente rebelde lá atrás, que resistiu à ordem de Deus. Ninguém vence andando com derrotado. O povo chega em Números capítulo 13 e eles vão espiar a terra. E quando eles voltam segurando uma vara com um cacho de uvas. E são 2 homens carregando um cacho de uva. Já imaginou isso, gente? Um cacho de uva, eu vou na casa do pastor Lobo, que é uma uva do tamanho de um coco. Deve ser. E aí, até hoje você pega o símbolo, a logo, né, do Ministério do Turismo de Israel, são 2 homens assim carregando um cacho de uva. Eles vão espiar a terra. E quando eles chegam lá, havia uma promessa de Deus para eles. A promessa, qual era a promessa? Olha, ninguém vai poder te resistir. Os teus inimigos virão por um caminho e por 7 fugirão. Aquele que se levantar contra ti vai ser derrotado. O povo não acredita na promessa de Deus. Eles olham para a terra é boa, mas eles falam, não é para o nosso bico, não é para a gente, é muita areia para o nosso caminhão. E eles começam a infamar a terra, eles começam a murmurar. Quando você murmura da tua vida, dos planos e da sorte que Deus lançou contra você, em teu favor, você está dizendo que Deus é incapaz de cumprir aquilo que Ele prometeu que ia fazer na tua vida. E aí, aquele povo então, todinho, inflamado, resiste à promessa e à palavra de Deus. Mas Josué e Calebe, quando a Bíblia fala sobre ele, no finalzinho de Números 13, ele fala o seguinte: havia neles outro espírito. Calebe é um homem que me deixa assim muito feliz em Deus. E ele fala, eia, subamos, ausentou-se dele a sua força. O Senhor é conosco, se Ele se agradar de nós, nós venceremos, e nós vamos mastigá-los como pão. Eles não veem os inimigos como um problema, eles não veem as resistências como um problema, eles veem os inimigos como um alimento para fortalecer eles espiritualmente. Quando eu pego um caso, gente, eu pego muitos casos.
Muitos casos na área de libertação. Vocês viram sexta, vocês viram ontem de manhã e vocês viram ontem à noite. Não viram, gente? As pessoas estão dentro da igreja, aprisionadas. E as pessoas, em vez de cuidar dos feridos, ficam discutindo teologia. E vocês estão falando com um homem que é teólogo e que é professor de faculdade teológica. Gente está dentro da igreja machucada, carregada de sofrimento. E as pessoas, em vez de cuidar dos rebanhos, é por isso que eu gosto de 1 Samuel 17, aquela palavra de Davi. Vou mandar fazer um quadro para mim. Ele fala assim: eu cuido das ovelhas do meu pai. O meu pastor, pastor Sebastião Brito Neto, ele foi pastor da Igreja Batista Central de São João de Meriti. E logo que eu deixei a Força Aérea para trabalhar no tempo integral, ele virou para mim e falou assim: Lobo, eu quero só uma coisa de você. Eu não quero você envolvido com programas, eu não quero você envolvido com nenhum tipo de atividade na igreja. Eu quero que você cuide das pessoas. Vira para o teu lado e diga assim: cuide das pessoas. Cuide das pessoas. Se a gente se preocupar em cuidar um do outro, é por isso que a visão do MDA, a nossa igreja também está... Posso confessar um pecado aqui, pastorzão? A nossa igreja resistiu muito ao MDA. Sabia? Uma visão diferente, a gente vem de uma... A nossa convenção é muito tradicionalista mesmo. Acho que o nome não é certo. É tradicional, muito correta, muito ortodoxa na escritura sagrada. Então, quando a gente vê algo diferente, a tendência da gente é resistir. Nós entramos no MDA e o nosso pastor sofreu muito, 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 muito. O pastor Sebastião chorou muito. Os últimos 2, 3 anos, ele vem, quando ele fala sobre isso, é muito interessante, que ele mostra a dor dele de querer levar o rebanho a um lugar de proximidade com Deus, de santidade. O MDA exige da gente, exige que a gente se posicione em oração. Se a gente, o meu pastor fala assim, você pergunta, quando você está orando por dia? Se eu falo para ele que eu oro menos de 2 horas por dia, ele vem cá, vamos fazer o discipulado de novo, meu filho. É sério? Ou você acha que toda essa autoridade vem da onde? Da onde que vem? Esses espíritos, gente, só sai com jejum e oração. Só com jejum e oração. Não tem nenhum tipo de outro força espiritual que não vai expulsar essa casta. Não fica brincando com isso. O pastor Sebastião, ele conta para a gente que as pessoas chegavam para ele e machucavam ele. É gente que fala assim, não vai dar, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Mas hoje, a igreja toda envolvida, é interessante que nós saímos de uma igreja de 280 membros, e hoje nós somos quase 2.000. Mas preste atenção, gente, não é o modelo de discipulado apostólico, não é o MDA. É a proposta que o MDA dá de levar você a cuidar um do outro, a orar um pelo outro, a se preocupar um com o outro, a viver uma vida de oração, a viver uma vida de excelência na santidade. Quando eu presto conta para você, e você presta conta para mim, eu cuido de você e você cuida de mim. Por que que a igreja, ela multiplica? Porque a igreja é saudável. Já viu igreja que não cresce, gente? Já viu igreja que não cresce? Tem igreja que não cresce. Por que que Deus, ele abençoa e diz multiplique e o povo multiplica? Por que que Deus abençoa o homem e diz multiplicai, frutificai e o homem enche a terra e enche a terra? Quem multiplica é gente saudável. Gente doente, gente, você pode ver, não multiplica nada. Só multiplica dor, reclamação, murmuração, chateação e problemas. Cuidem um dos outros. Você é uma autoridade que Deus colocou e plantou sobre a face da terra para você abençoar. Aqui, Moisés, ele comissiona Josué, em Atos 13, 2 e 3, diz que a imposição de mãos dá autoridade para realizar as obras. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo fala. Que coisa, né, gente? Ele fala, gente. Tem gente que queria tirar isso aqui da Bíblia, pastor. Não, isso não é possível, isso aqui. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eles têm chamado. Não, são 2 colunas da igreja. Imagina Saulo, que é Paulo, e Barnabé. Imagina você perder hoje aqui
pastor Tadeu e pastor Mateus de uma vez só. O Espírito Santo separou os dois, são duas colunas. Imagina você perder pastor Jadson, gente que está andando contigo, gente, pega esses homens, leva eles lá para Curitiba, leva eles lá para o Irã, manda eles para uma missão. O Espírito Santo, ele fala, apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra que tem chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqueles homens, gente, eles saem com a autoridade da igreja. O apóstolo Paulo vai arrasar o inferno. O apóstolo Paulo, onde ele passa, ele toma uma surra. Onde ele passa, ele toma pedrada. Onde ele passa, a igreja mesmo, são os próprios judeus que vão perseguindo ele. Ele está contando algo novo, há uma esperança, há um Cristo, há um Salvador, há um Cordeiro veio, Ele é o verbo da vida, Cristo é aquele que haveria de vir, Ele é o Messias, Ele é o Messias. Não, e vão apedrejando, e vão chicoteando, e ele cai como morto na porta de uma cidade. Vamos para Listra. Aí chega em Listra, ele estabelece uma célula, e ele toma outra surra, vamos para Derbe. Aí ele sai de Derbe, e tem outra confusão, vamos para Tessalônica, e ali ele toma outra surra em Tessalônica, e ele se finge de morto, e ele sai, ele se levanta. Aí quando ele chega na Grécia, ele é preso de novo, e é levado para Roma, e ele entra no navio, e o navio naufraga, e ele vai para Creta, e ele ganha aquele soldado, aquele capitão, e ganha o navio também. Esse é um homem que recebeu o que, gente? Olha para mim, autoridade. O papai botou a mão na cabeça da filhinha, disse, eu te abençoo. A autoridade protege, diga autoridade, me protege, a autoridade me destina a uma vitória. Entendeu por que a rebelião é tão difícil? Alguém já viu aqui igreja rachada crescer? Pode ver. Ela pode até ter um movimento de crescimento, para e fica ali, ó, não cresce. Eu tive uma passagem tão bonita da minha vida, fui pregar numa cidade, havia uma igreja rachada, e a igreja que eu estava pregando era uma igreja rachada. Eles saíram da igreja, eles discutiram com o pastor, por causa de umas bobagens, é sempre por causa de bobagem, é sempre por causa de bobagem. Não teve nada grave, e a igreja discute, sai aquele grupo orgulhoso, nós estamos certos, porque nós somos os guardadores da fé e das tradições, é igualzinho o tempo todo. E eles constroem uma outra igreja, gente normalmente que tem dinheiro, gente normalmente que controla a boca do pastor, diz prega isso, não prega aquilo, eles não gostam de ser confrontados. É sério, gente. Eu sei que isso não tem em São Fidélis, só tem lá em Curitiba. E interessante é que aqueles homens saíram e plantaram uma outra igreja, e eles mesmos, aquela arrogância, aquele orgulho, aquela violência ministerial, faz morrer no coração deles o amor por Jesus. Eles estão tão cheios de razão, que eles esquecem de ter Jesus. É sério, gente. E aí aquele povo funda uma outra igreja, e daqui a pouco a igreja morre. Chama outro pastor chega, não sei nem o que está acontecendo aqui. E aí ele contou para mim a história da igreja, falei, pastorzão, no culto de sábado à noite, vamos fazer um negócio diferente. Ele, o quê? Vamos lá pedir perdão para outra igreja. Ele, vamos. Ele fez o contato, já era um outro pastor já. Pastorzão, vamos, podemos ir, vamos fazer, vai ter culto de jovem. Juntou as duas igrejas. Rapaz, daqui a pouco, o pastor da igreja rachada me aparece com uma bacia, me aparece com uma toalha, pastor, vem cá, senta, lava o pé do outro pastor. Sabe qual é o problema dentro da igreja? É que tem tanta gente orgulhosa, que a gente esquece de ser humilde. A gente quer mandar, mas ninguém quer ser servo. Ninguém quer lavar o pé do outro. Jesus, ele fala assim, o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender. E Pedro diz assim, Senhor, você não vai lavar meu pé de jeito nenhum. Ele fala, rapaz, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Sabe o que faz uma igreja crescer, gente? Sério mesmo, humildade de serviço. Se a gente se posicionar como servo, a igreja cresce. A gente precisa só de uma voz dentro da igreja. Eu tenho ensinado aqui, fique em pé, pastor, por favor. A única autoridade na igreja é esse homem aqui, gente. É a única autoridade, é ele.
Eu não estou falando isso para agradar ele, não. É porque é verdade. Vocês já repararam que no final dos cultos, quem está acompanhando todos os cultos, levanta a mão aqui, levanta. Vocês viram que Satanás cai, não cai? O que eu pergunto para ele? Pastor, o senhor me autoriza? Pastor, tem sua bênção? Pastor, vocês repararam isso? Quando o pastor levantar a mão e falar assim, eu vou te abençoar, fique em pé, seja abençoado. Porque há um comissionamento de Deus sobre ele, gente. Ele é o anjo da igreja. Deus não fala com todo mundo, não. Vocês entendem isso? Estou falando Bíblia para vocês, gente? Obrigado, pastorzão. A palavra de cura e a imposição de mãos. Uma mulher que tinha, isso é Lucas 13, tinha um espírito que a mantinha doente, já havia 18 anos. Era um espírito de enfermidade. Andava encurvada, de forma alguma podia endireitar. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse, mulher, você está livre da tua doença. Então impôs-lhe as mãos, imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Gente, vamos lá. O texto vai continuar aqui até o verso 18 e vai dizer que é Satanás que a mantinha presa por longos 18 anos. Teve algum tipo de manifestação demoníaca aqui, gente? Teve, gente? Não teve. Mas ela foi livre? Então, olha o valor da autoridade e da imposição de mãos. Quando Moisés coloca as mãos sobre Josué, ele está liberando sobre ele uma palavra para ele vencer em tudo. Pensa um sujeito, gente, que não recebe um arranhão a vida dele inteira. Josué, ele não só, Josué você conhece ele por quê? Porque ele falou com o anjo, com a espada vazia, ele fez de novo no capítulo 5, ele faz de novo, ele renova a aliança em Gilgal com todo o povo. Capítulo 6, Jericó é destruída. Ele vai avançando aí no capítulo 10, o céu para, o sol para, a lua para. Ele é um homem que é tão extraordinário que uma confederação de reis vem contra ele. Ele acaba com aqueles inimigos. Ele não vence só um, ele vence dois, ele vence 10 juntos. Por que a gente vence muita gente? Porque é autoridade. Por quê? Porque quando eu digo, em nome de Jesus, saia dele! Por que sai? Porque existe autoridade em mim. Porque eu recebi isso do meu pai. Eu tenho, olha para mim, gente. Nós não aprendemos isso nas faculdades. Nós aprendemos isso na Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Você pode falar qualquer coisa, nunca vai dizer assim, esse homem não é bíblico. Nós recebemos autoridade de quem a gente recebe como pai espiritual. Eu vou explicar isso para você. Vou explicar aqui como. Eu estou sem voz, tá, gente? Vocês me perdoam, eu vou botar o microfone um pouquinho mais para cá. Tá bom? Ô, Bianca, o que é? Beber água. Bianca é a minha doutora Bianca, fonoaudióloga. Mas a partir daqui a uns anos vai ser doutora Milena. Se você for médica geriátrica, quem sabe? Você não cuida do pai e do tio. Né? Vamos lá, gente. Falar um pouquinho sobre autoridade. A capa na Bíblia, ela tem um significado muito singular. Por exemplo, quando Jacó lhe dá uma capa colorida para José, e tem sempre aquela brincadeira, dependendo do time do pastor, ele vai dizer, não, a capa era vermelha e preta porque era do Flamengo, os irmãos eram vascaínos, e tinha aquela, mas não é nada disso. A capa era símbolo de autoridade. Na Bíblia a capa é símbolo de autoridade. Quando Saul peca e ele segura na capa de Samuel e a capa rasga, Samuel diz assim como essa capa rasgou, o Senhor rasgou de ti, Israel, e deu a alguém que vem depois de ti, que é melhor do que ti. Quando Salomão, ele se encanta pelas suas mulheres e introduz a idolatria dentro de Israel, você vai pegar no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a Bíblia levanta um homem chamado Aias, é um profeta, e ele rasga a capa em 12 pedaços e diz assim, o Senhor rasgou de ti e deu a outro. Ele só não destruiu todo Israel por amor de Davi, seu pai, que você não vale nada. A capa, ele tem um símbolo. Quando Elias pergunta, o que você quer de mim? Ele fala, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. O que é a porção dobrada? A porção dobrada é o direito de primogenitura. Essa é uma lei contida em Moisés, uma lei mosaica. O filho primogênito, ele recebia a porção dobrada da herança do pai e recebia o direito de governar espiritualmente a família.
Quando Eliseu está dizendo para Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito, Eliseu está se posicionando como pai, ou como filho na fé de Elias. Eu quero a porção que há em ti. Quando ele recebe a capa, porque Elias não sobe numa carruagem, ele sobe num redemoinho, a carruagem estava lá, a carruagem é outra coisa. Mas ele sobe num redemoinho, e a capa desce, ele pega a capa de Elias, ele bate a capa no Jordão e diz, onde está o Deus de Elias? Pum, e o Jordão abre. Vocês lembram disso? Agora preste atenção, gente. Eliseu tinha um filho na fé, sim ou não? Tinha, era Geazi. Aquela unção, aquela autoridade, ia passar ele está preparando o homem. Aquela autoridade ia sair de Eliseu, ia para Geazi. Mas aí um rei sírio, um general sírio chamado Naamã, vem visitar Israel, e ali ele dá 7 mergulhos no Jordão, você sabe da história. Ele sai curado e quer ofertar para Eliseu. Ele fala assim, ó, fica com o teu dinheiro para você. Eu não quero dinheiro. Vai embora. Então, Naamã pega um pedaço da terra de Israel, bota num pote e fala assim, eu vou adorar esse Deus dessa terra aqui, lá na Síria. E vai embora. Aí Geazi, o que ele faz? O ganancioso. Olha o 02 ganancioso. Olha o pastor auxiliar ganancioso. Ele fala, esse meu pastor não está com nada. Eu vou lá atrás desse Naamã. E ele vai, pega umas capas, pega uma prata, e quando ele volta, aquele pai na fé, vê a bobagem que ele faz, diz assim, ó, onde você foi? Olha como é que é rebelião, um negócio grave, gente. Geazi, ele fica leproso, branco como uma neve. Aquela unção que era para o pastor passar para a ovelha rejeita. Você faz ideia para onde vai aquela autoridade? Você sabe o texto que eu estou citando, gente? Você faz ideia para onde que vai essa unção? A Bíblia diz que Eliseu morreu da morte que ele vinha sofrendo, da enfermidade que ele vinha sofrendo. Ele é sepultado. No mesmo capítulo que ele é sepultado, tem os soldados enterrando alguém, tem os homens enterrando alguém. E aí aparecem os soldados inimigos, eles pegam aquele corpo e pum, jogam na sepultura de Eliseu e correm. Quando aquele corpo bate na sepultura de Eliseu, o que acontece com o corpo? Você lembra? Ele ressuscita. Ou seja, o pai, ele quer liberar a unção de autoridade sobre a sua vida. Mas se você rejeitar, essa unção dele vai para a sepultura. A unção de Elias foi para a sepultura. Geazi não recebeu por causa de rebelião. Quando nós nos rebelamos contra a autoridade, a gente faz um bom trabalho para Satanás. Porque Satanás é o rebelde. Havia 3 colunas, Satanás ele leva 1/3 dos anjos. Você está pensando que esse ser espiritual é bobinho? Ele é mais esperto que eu, que você e que toda a igreja junto. Ele coloca divisão entre mulher e marido, ele coloca divisão entre filho e pai, ele coloca divisão dentro da tua empresa, ele coloca divisão na tua cabeça. Uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. Porque, gente, pensa num povo ímpio. Pensa num povo sem promessa, sem palavra, sem Deus, que é o povo de Babel. Quando a Bíblia fala em Babel, no livro do Apocalipse, fala, Babel é a mãe de todas as prostituições. Quando fala caiu a Babilônia, diz aquilo é covil de demônios. Capítulo 16 do livro do Apocalipse. Babel se levanta, um povo sem Deus, e sabe o que diz a Escritura? Desçamos e vejamos, eles são uma só linguagem. Portanto, agora nada vos será impossível. Você pode ser ímpio, se você tem uma só linguagem, isso é um princípio, você vai crescer. O que Deus tem que fazer para aquela obra parar? Confundir as línguas. Confusão dentro de casa. A mulher quer uma coisa, o homem quer outra. A mulher quer visitar a mamãe. O homem quer trocar o carro. Mas só tem dinheiro para uma. Ou a gente visita a mamãe, lá em Minas Gerais, lá no Espírito Santo, lá no Rio de Janeiro, ou a gente troca o carro. Um quer ir para o lado, o outro quer ir para o outro. Por que a Bíblia termina o Antigo Testamento igual começa no Novo Testamento? É a mesma palavra.
Eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Porque existe uma divisão. A única maneira de Deus parar o crescimento de uma igreja, gente, não importa o modelo, não importa se você tem uma direção e você fala assim, a gente vai junto, a gente vai, mas a gente vai junto, a gente vai, mas a gente vai na mesma visão, a gente vai, mas a gente vai na mesma direção. Quando a gente escolhe caminhar junto, nada é impossível para a gente. Imposição de mãos para repartir unção e autoridade, pastor, isso é bíblico, é. Então, que batismo você receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam ele, disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Gente, o que acontece aqui, gente? Quando você impõe mãos, esse texto não está dizendo que todo mundo vai orar em línguas não, tá, gente? Tá bom? Em primeiro lugar, porque você não faz teologia com livro histórico. Começa por aí. Se a gente vai falar de teologia, a gente tem que entender isso. Não faz teologia, doutrina. Não se faz doutrina com livro histórico. Ele está dizendo o seguinte, que aquele povo, ele conhecia Deus pela metade. O Espírito Santo aqui, ele é Deus, gente. Sim ou não, gente? É Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas o povo nem conhecia, quem é esse tal? Vocês receberam que tipo de batismo? Eles nem sabem que espírito é esse. Mas quando o apóstolo Paulo impõe as mãos, a mesma unção que há nele, ele transfere. Então, filho, você tem um dom de evangelista. Quando você discipula alguém, você está transferindo para ele a unção de evangelista. Porque são 5 dons ministeriais. Apóstolos, profetas, Efésios capítulo 4, verso 11, evangelistas, pastores e mestres. Então, quando você tem discípulo, você está carregando, você está transferindo para ele aqui a tua unção. Você vai ser igualzinho teu pai. Já viu que ele sempre fala assim, a cara do pai? Já viu isso? Vocês já viram isso, gente? O teu filho vai ser igual a você. O teu filho na fé vai ser igual a você. Se você ora pouco, ele vai orar pouco. Eu acho interessante, tem gente dentro da igreja que não consegue dobrar o joelho para orar nem uma hora. Mas gosta de dar um pitaco. Gosta de dizer que tem razão, que sabe, que tem experiência. Se a igreja se movesse pela experiência, gente, se a igreja se movesse por aquilo que a gente tem de experiência, para que o Espírito de Deus? O líder humilde recebe a autoridade do alto. Aqui Josué, ele encontra com um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou Josué, ele disse, és tu um dos nossos ou dos inimigos? Ele disse, não, agora eu venho como príncipe do exército do Senhor. Josué se prostrou, diga, se prostrou. Com o seu rosto em terra e o adorou. Olha, um líder quer crescer, querido, se humilhe. A Bíblia diz que os humilhados são? Se humilhe. Não queira ter razão. Muitas vezes a gente não concorda. Mas se você for humilde, você vence. Quer ver uma passagem que Pedro não concorda com Jesus? Você acha que Pedrão está lá, Pedro pescou a noite inteira, Jesus vem pregar, as multidões espremem ele na praia, Jesus sobe no barco de Pedro, e depois Jesus fala assim, Pedro, vai lá e pesca. Olha, Jesus, é o seguinte, eu vou traduzir aqui para a linguagem do pastor Lobo. Olha, Jesus, é o seguinte, sou manja de pregar, de expulsar demônio, de curar enfermo, sou manja de sermão, de pescar manjo eu, Jesus. Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, eu não concordo com isso. Ele fala, Pedro, pega a rede do lado mais fundo e lança do lado direito. Nós não somos obrigados a concordar, nós somos obrigados a obedecer. Quando Pedro obedece, mesmo sem concordar, o que ele puxa? Uma rede cheia de quantos peixes? 153 ou 54? Por aí. Por aí, ele puxa aqueles peixes. Por que as nossas, você pode ver, pessoas infrutíferas. Sujeito não ganha uma pessoa para Jesus. Quem se ganhou para Jesus ano passado? Ninguém. Ninguém, infrutífero, seco.
mas está discutindo dentro da igreja, quer ter razão. Quando você não concorda, não significa que você é uma pessoa ruim. Pedro não concordou. Mas quando você não obedece, tua vida fica infrutífera. Pedro fica com tanto medo daquilo. Nós tivemos lá na região do Tiberíades. Você vê que é impossível pescar 150 grandes peixes ali naquela região. Não dá para pescar, gente. Não dá. É um milagre mesmo. Não fica pensando que ele estava aqui no mar, jogou a rede. Não dá para pegar aquela quantidade de peixe grande naquele lugar. Mas quando você obedece, Deus faz um milagre. E Pedro fica assustado e falou assim: aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele fala assim: não tenha medo, porque eu farei de ti pescador de homens. Essa passagem está em Lucas, capítulo número 5. Eu farei de ti pescador de homens. A autoridade faz isso com a gente. O líder humilde, ele obedece. O líder reparte a autoridade. Ele pega os homens de guerra, ele cerca Jericó, ele ordena ao povo, ele pega aquela mesma autoridade que ele recebe naquela humildade, naquela oração. Ele se ajoelha, ele prostra diante do anjo do Senhor, diante de Deus. Prostrar diante do Senhor não, preste atenção aqui, gente. Deixa eu fazer uma correção aqui. Aquilo no capítulo 5 é uma teofania, tá? Os estudiosos dizem que aqui era Jesus. Teofania é uma aparição do Cristo antes do tempo, além do tempo, tá bom? Então não se adora anjo, não se presta culto a anjo, não se adora arcanjo Miguel, não se adora, não quando o apóstolo João, ele vai adorar um anjo, lá no livro do Apocalipse, ele fala assim: não faça isso, se levanta, eu sou teu conservo, adora a Deus, tá bom? Vamos continuar. Deus conspira em favor da autoridade, gente. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Quem entregou? Deus. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gigal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel e lhes impôs grande derrota. Você vê que quem é o autor aqui é Deus. O tempo todo o sujeito é Deus. Não tenha medo. Eu é que vou derrotar eles. Eles não vão poder resistir a você. Por que tudo isso, gente? Porque Deus, ele favorece o governo, porque ele sabe o que aconteceu no céu. Ele sabe o que aconteceu no Éden. O que aconteceu no Éden, gente? O que aconteceu no Éden foi uma rebelião. Porque a Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão cometeu alta traição. A Bíblia não diz que Adão foi enganado. A Bíblia diz que Eva foi enganada. E quando Eva é enganada, ela é enganada pelo pai da mentira. Mas Adão se rebelou. E foi grave. E foi tão grave, a gente acha que o pecado da rebelião, o pecado da desobediência à autoridade, é algo simples. Não é não, gente. Não é não. A rebelião tirou o homem do Éden. O pecado de Adão não foi adultério, não. Não foi assassinato. Ele não roubou, ele não deu desfalque lá no banco do Éden. O pecado de Adão não foi ser língua grande. O pecado de Adão foi rebelião, gente. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender como é que isso é grave? A autoridade na oração. Quando você vê um homem debaixo da autoridade, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve e a lua parou. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus conspira contra a autoridade, sim ou não, gente? Sim. Gente, quem estudou aqui teoria heliocêntrica? Quem estudou aqui teoria geocêntrica? Não, quem é que está no centro? É o Sol? É a Terra? Porque quando a gente fala de movimento dos corpos celestes, eu sou formado em engenharia aeroespacial. Não foi que Deus parou o Sol. Não foi que Deus parou a Lua. Deus parou
todas as órbitas dos planetas. Deus parou a Via Láctea, Deus parou Andrômeda, Deus parou Órion, Deus parou a constelação de Centauro, Deus parou o tempo, porque o tempo, gente, olha para mim, o tempo é movimento. Tempo não é movimento, gente? Quem sabe de física sabe disso. Quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, o que é, gente? Um dia. Tempo é movimento. Quando a Terra gira em torno do Sol, é um ano. Em Netuno, por exemplo, um dia é mais curto que um ano. Porque ele demora mais para girar no seu próprio eixo do que em torno do Sol. Sabe o que Deus fez, gente? Deus parou as nebulosas, Deus parou os buracos negros, Deus parou os cometas, Deus parou tudo por causa de um homem que vivia debaixo da autoridade. Gente, a gente precisa ser inteligente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender o tamanho do milagre que Deus fez. Quando um homem, filhinho, olha para mim, filhinho, presta atenção. É bom obedecer o pai. Filho que desonra pai e mãe, não encontra o caminho de felicidade. Por que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias sejam fartos sobre a face da terra? Você acha que Deus está doido? Ele escolheu, porque se você escolhe obedecer apenas aquilo que é conveniente a você, você sabe que toda fidelidade e conveniência é fidelidade a você mesmo. Esse eu obedeço, esse eu não obedeço. A essa pessoa aqui eu devo respeito, a essa pessoa aqui eu não devo respeito. O espírito de rebelião é satânico, o espírito de rebelião é diabólico, o espírito de divisão, ele vem do inferno. Entenda isso, gente, entenda isso. É uma conspiração dentro da igreja, é uma manipulação dentro da igreja, é dentro de casa, é a mamãe que diz, não obedeça o papai porque ele é um banana. Mulher, você está construindo um coração rebelde na vida do seu filho, na vida da sua filha. Você está transferindo para ele um entendimento errado daquilo que é autoridade. Esse pastor é coronel. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é não, gente. Soldado que vai para a guerra sem cobertura morre. O soldado não pega o fuzil, não pega a bazuca, o lança-rojão, não pega a pistola, ele não pega uma .50 e vai sozinho para a guerra. Não funciona assim. Ele funciona debaixo de uma autoridade, debaixo de uma proteção espiritual. Por que as coisas dão certo para Josué? Havia a mão de Moisés sobre ele. Agora esse homem Josué, ele vai terminar a vida de uma maneira muito triste. Disse o Senhor Josué, diga aos israelitas que designem a cidade de refúgio, para que possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima, fugir para uma das cidades de refúgio. Existiam lá 6 cidades de refúgio, Gate, Hebron, e tem mais 4 que agora os nomes não me vêm à cabeça. O que é cidade de refúgio? Já no local, a pessoa estava lá com o seu machado, cortando a árvore, aí de repente, aquela lâmina escapava, batia na cabeça de alguém, acidente, matou alguém. Então, havia uma lei, quando você pega Êxodo capítulo 21, 22, diz assim, ó, ouviste o que foi dito aos antigos, isso é bíblico, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, isso é bíblico, está no livro do Êxodo. Então, naquele tempo em que os direitos não estavam bem estabelecidos, onde não havia mecanismo de proteção, a Bíblia diz assim, alguém vai tocar na tua vida e você tem que reagir. Alguém vai atropelar o teu direito e você tem que se levantar contra aquilo. Alguém vai ser injusto contra você e você tem que reagir. Então, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, não era assim uma palavra que incentivava o povo a se vingar, mas é a lei de Talião que incentiva o povo a ter limite na sua reação. O que foi? Quebrar um dedo seu, você pode até ir lá e quebrar um dedo, mas você não pode fazer mais do que isso. Arrancar um olho teu, você pode ir lá arrancar um olho só, você não pode arrancar o dedo da pessoa. Mas Jesus, ele vem, ele reinterpreta a lei de Talião, ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoou. Fale bem daquele que te fala mal, ore pelo que persegue. Reaja. Quando ele fala,
ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, ele fala assim, não resista ao perverso, a todo aquele que te ferir, oferece outra face, e se ele pedir a capa, dá também a túnica, e se ele obrigar você a andar 1 quilômetro, vai com ele 2, o que ele está falando para a gente? Reaja! É para te acordar mesmo. Reaja! Mas reaja com amor. Reaja com amor. Quando você fala mal do irmão, quando você fala mal do papai e da mamãe, filhinho, olha para mim, quando você fala mal da autoridade constituída, você está sendo boca de Satanás, você não está entendendo? Ele está dublando a sua voz. É meu pai mesmo. Meu pai mesmo. Ele está dublando. Não faça isso. Eu quero que você mostre para mim uma pessoa revoltada na Bíblia, uma pessoa. Eu vou te dar R$100 aqui, desafio. Dizem, uma pessoa que se rebelou, que se revoltou e que se deu bem. Qual foi a pessoa? Qual deles, gente? Me mostra uma. Não funciona isso. Por quê? Porque isso vai de encontro ao princípio de Deus da autoridade. Eu estou sendo claro com a igreja aqui, gente? Estou sendo, né? Vamos lá, gente. O inimigo derrotado, eu vou passar um pouquinho e vou chegar aonde é que a gente quer chegar. Tá bom? Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28. Por isso, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sempre imaginei, o pessoal fala muito do id, no id, no id. Id para quê? Id para fazer o quê? Filhos, para fazer discípulos. E quando Deus dá essa autoridade para um povo, para ensinar e a obedecer a tudo que eu ordenei, Ele diz, eu estarei sempre com vocês até o fim. Essa autoridade, ela vem para quê? Para você enfrentar um inimigo maior do que a gente. A gente enfrentar um inimigo que é mais poderoso que a gente. Eu ensinei aqui o fim de semana inteiro sobre o que, gente? Sobre a gente diferenciar aquilo que é autoridade daquilo que é poder. E você já sabe que poder é o que, gente? Poder é? E autoridade é o que? Direito de governar. Um presidente, ele não tem mais... Quantos nós somos no Brasil hoje? Quantos milhões de brasileiros nós somos? Quantos? 200 milhões, mais ou menos? É isso? Uma pessoa pode governar um país inteiro, gente? Pode, gente? Ele tem força para comandar todo mundo? Não tem, mas ele tem autoridade para isso. O inimigo sobre a minha autoridade. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e poder. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos aonde, gente? O que significa isso? O que significa isso? Não é que eu estou andando aqui, ó, e Satanás está debaixo dos meus pés. Não é isso. Mas significa que eu estou exercendo sobre ele uma autoridade, como essa autoridade aqui de Josué. Venham aqui. Ele vence os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques e de Eglon. E ele fala, venham aqui, põe o pé no pescoço desses reis. Eles obedeceram e dizem, não tenham medo, é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Essa passagem de colocar os pés sobre os pescoços dos inimigos, é uma passagem que fala a autoridade, a vitória da autoridade sobre a rebelião. Agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os ídolos que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Você vê que é uma palavra de obediência e serviço, é uma palavra que trata sobre autoridade. E aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos a quem, gente? A quem, gente? Vocês entendem isso? Eu preferi hoje de manhã dar uma palavra de ensino. Por que ele diz, ele dá o nome Jeová Nissi? Porque quando a gente fala de uma liderança que comunica uma direção, todo mundo está batendo em retirada. Você vê que o filme, todo mundo está batendo em retirada.
O líder, então, ele toma a bandeira naquele tempo em que não havia telefone celular e as pessoas não conseguiam se comunicar no meio da tropa, não havia o HT. Ele pega, então, a bandeira comunicava o avanço, e ele avança. Quando ele avança, todos aqueles que estão recuando, que estão desistindo, que estão resistindo à visão de alcançar, de vencer o inimigo, de expulsar o inimigo, todos se juntam. Então, vamos lá, gente, todos se juntam. E quando eles se juntam, uma casa dividida, ela não subsiste. Mas quando nós estamos juntos, o inimigo não vence. Se você liga na terra, é ligado no céu. Se você fale, concorde. Quando você concorda na terra, o céu se move em teu favor. É por isso que eu sempre digo assim, o grande problema nos casamentos, nas empresas, a grande questão nas sociedades é o quê? É a falta de concordância. Se nós pudermos concordar a respeito de uma visão, nada é impossível para a gente. Então aquela bandeira avança e os soldados avançam junto, e à medida com que eles avançam junto, aquela resistência é destruída. Por que Jericó caiu? Você fala assim, pastor, é impossível. Por que é impossível? Diz para mim por que é impossível. É impossível porque a gente não crê junto. É impossível porque a gente não anda junto. Se você que é esposa, você é marido, resolver concordar. Se você que é filho, converter o teu coração ao pai. Se você que é pai, buscar o coração do teu filho, nada vai ser impossível para você. Por que Josué diz, o Senhor é minha bandeira? Porque ele sabe que se ele ficar debaixo daquela autoridade, ele nunca vai perder. Josué, gente, ele não perde nada. A única palavra que Deus dá contra ele é no final da vida dele. Ele chama Josué e fala assim, Josué, você já é velho. E há muita terra para ser conquistada. Você relaxou. Você ganhou tanta vitória, que você fala assim, para quê? Eu já tenho tanto. Vocês podem falar assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu viajo o Brasil todo. Vocês têm uma igreja linda aqui. Linda. Eu já fui numa igreja, gente, que eu fui fazer oração. Essa oração que eu estou ensinando para vocês, mais de 60 pessoas caíram. É uma igreja machucada. A igreja de vocês é uma igreja saudável. Mas não é para você se orgulhar e se exaltar. Há muita terra para ser conquistada. Há muita gente nessa cidade. Há muita gente para entrar no aprisco. Quando você pensar em orar, ore assim para que haja uma célula em cada valar, em cada beco dessa cidade. Haja uma célula em cada rua dessa cidade. Você quer crescer? Pede a bênção do seu pai e da sua mãe. Você quer crescer? Pede a bênção do seu pastor. Você quer crescer? Pede a bênção do seu líder de região, do seu líder de área. Se quer crescer, pede a bênção do seu líder de célula. Pastor, ele é um garoto. Por que você acha que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade? Olha o que ele fala. E nem a imposição de mãos que há sobre ti. Autoridade. É um pastor novo, é um pastor jovem, mas a autoridade continua lá. Lembra da história do soldado que te para e desencosta? É autoridade. Sendo novo, sendo velho, sendo inteligente, não sendo inteligente, sendo esperto ou sendo. Vocês entendem isso, gente? Vamos confessar nosso pecado aqui hoje, gente? Vamos confessar nosso pecado? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vou convidar só o pastor aqui à frente. Feche teus olhos em nome de Jesus de Nazaré. Nós estamos terminando rigorosamente antes do tempo. Deus falou contigo essa manhã? O nosso coração é inclinado à rebelião, sabia? Feche teus olhos. O nosso coração é inclinado a desobedecer. É sem limite. Nosso coração é orgulhoso. Porque a gente sabe fazer. O nosso coração não se humilha. Nós vivemos no meio de um povo de dura cerviz. Você quer pedir perdão para o Senhor hoje, pela manhã? Porque você saiu de casa sem a bênção do seu pai? Você quer pedir perdão ao Senhor porque você se rebelou contra a autoridade da sua mãe?
Você quer pedir perdão porque você foi um pai ou uma mãe que desconstruiu a autoridade na vida do seu filho? Você quer pedir perdão porque você se tornou um rebelde? Você quer pedir perdão porque você falou mal do seu pastor? Gente, Miriam, uma mulher de Deus extraordinária, ela fala mal de Moisés. Você está pensando que ela se dá bem quando ela fala mal? Ela se torna leprosa. Ela vai para fora do arraial de Israel. Coré, Datã e Abirão, eles se levantam contra a autoridade para oferecer incenso no altar. A terra traga eles como uma boca abre para levar o povo. Rebelião não funciona bem. E muita coisa na sua vida está frustrada. Muita coisa na tua história não está crescendo por causa dessa rebelião. Talvez você vai ter que sair daqui, ligar para o pai e para a mãe e pedir perdão para ele. Talvez você vai ter que sair daqui e procurar ainda esse ano as pessoas que eram autoridade sobre a sua vida, que você rejeitou. Agora, se você hoje escolhe assim: Deus, eu quero viver debaixo da tua autoridade, eu quero me consertar contigo, isso é muito bonito. Se você quer se consertar com Deus, fique no seu lugar, só levante sua mão e diz: Deus, eu preciso me consertar. Só levante sua mão e diz: eu preciso me consertar. É muito difícil ter alguém dentro da igreja que não precisa se consertar nessa área. Pode baixar sua mão. Existe alguém aqui essa manhã que quer fazer uma aliança com Jesus? Jesus, eu estou longe, eu estou distante, eu estou dentro da igreja, mas eu estou tão distante de Ti, eu preciso do Senhor. Levante sua mão, eu vou orar por você. Deus abençoe vocês, querido. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, pode baixar sua mão. Tem alguém que está afastado, desviado, brigou com o pastor, pulou de igreja em igreja e quer consertar agora, falando: Deus, agora eu vou me consertar contigo. Eu reconheço a minha iniquidade. Você quer se consertar? Fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vamos aqui orar. Eu quero um piano bem suave, tá bom? Bem suave. E você vai poder pegar na mão do seu esposo, do seu pai, e vai vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, tá bom? Enquanto o piano toca, vem aqui à frente, sai do seu lugar. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Não só quem levantou as mãos, vem aqui, sai do seu lugar. Vamos conversar com Deus a respeito das nossas próprias rebeliões. Nós vamos orar aqui a respeito das nossas próprias revoltas. Sai do seu lugar agora. Vem bem para frente assim. Eu queria que o papai ficasse com a mão sobre a cabeça do filhinho, da esposa. Se você está sozinho, sem pai, sem mãe, venha sozinho mesmo. Procura um irmão. Eu queria que você abraçasse um irmão, se você puder, uma irmã que é de sua confiança, de sua intimidade. Amém? Você pode orar comigo? Pode. Você pode repetir a oração que eu vou fazer? Pode vir. Diga assim: Pai nosso que estás nos céus. Essa palavra tocou no meu coração. O Senhor me ensinou que a razão da derrota é a desobediência, a revolta e a rebelião. E eu preciso confessar diante do Senhor e diante do mundo espiritual o meu pecado. Eu saí de casa e o meu coração sempre foi inclinado à desobediência. Eu quero pedir perdão, porque quando eu desobedeci, eu perdi a única proteção que eu tinha. Então eu fracassei. Então eu perdi. Então eu fui derrotado. Senhor Deus, me perdoe pelas minhas rebeliões.
Me perdoe, porque da minha boca saíram palavras malditas contra as autoridades, contra o meu pai, contra a minha mãe, contra o meu responsável, contra o meu pastor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu agora me arrependo e eu escolho caminhar em obediência. Eu agora me arrependo e eu decido retirar toda palavra maldita, toda palavra de rebelião, de manipulação, de ódio e de maldição que eu lancei contra os meus pais, contra as minhas autoridades e contra o meu pastor. Eu quero, em nome de Jesus de Nazaré, pedir perdão, porque eu fui uma autoridade que, em vez de proteger, amar e suprir, eu destruí, eu amaldiçoei, eu desconstruí a segurança, e eu quero pedir perdão ao Senhor por isso, em nome de Jesus de Nazaré. Só as mulheres vão dizer assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero retirar da minha vida todo espírito de rebelião. Eu quero retirar da minha vida e da minha história toda palavra que eu lancei contra o governo do meu pai e do meu marido. Meu pai é uma bênção. Ele não sabia o que fazia, mas ele é a autoridade da minha vida. O meu esposo tem uma aliança comigo. Eu desonrei essa aliança quando eu escolhi dividir a minha casa. Mas em nome de Jesus de Nazaré, hoje eu peço perdão e eu quebro aqui toda atitude de desrespeito, toda palavra frívola, toda divisão na minha casa que eu causei, toda quebra de aliança, eu rejeito agora em nome de Jesus. E eu peço perdão em nome de Jesus. Você que é pai, coloca a mão sobre a cabeça do seu filho, da sua esposa. Diga assim: em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, eu estabeleço sobre a sua vida a bênção do Senhor, e nunca faltará na tua história do caldo do óleo do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Nunca faltará na tua vida nem a proteção, nem o cuidado do Senhor. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu retiro da tua vida toda palavra maldita que eu falei com ódio, que eu falei com raiva, que eu falei no meio da decepção. Mas eu lanço sobre você uma palavra de bênção, uma palavra de cuidado, uma palavra de proteção. Eu peço perdão ao Senhor por todas as falhas na paternidade. Eu peço perdão ao Senhor por toda a rebelião e todo o ódio. Mas eu declaro, como Josué, que eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor por todos os dias da nossa vida. E os meus filhos receberão a mesma unção e a mesma autoridade, e jamais se afastarão do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Diga amém. Agora olha para mim. Vem cá, pastorzão. É difícil ser pastor. Cuidem do pastor de vocês. Paraná. Nós temos 16 igrejas no litoral do Paraná sem pastor.
São ovelhas que não sabem discernir da mão direita para a esquerda. Ele precisa de ajuda. Ele já recebe crítica do diabo. O diabo critica ele o tempo todo. Ele precisa de gente que caminhe do lado dele. Ovelha também morde, pastor. Fica do lado do teu pastor. Fica do lado da tua pastora. Cuida dele. Se importe com ele. Os filhos do pastor são gente. A pior coisa que tem para a gente é ver a igreja massacrando os nossos filhos. Escolham amar a liderança de vocês. Se você proteger o teu pastor, Deus vai honrar você. Não se fala mal de pastor. Se o pastor cai, ora por ele, chora por ele. Se lembre dele na sua oração. Já basta Satanás querendo matar ele, feriria o pastor, as ovelhas se dispersarão. Uma das maiores decepções que a gente tem na vida pastoral é quando a gente cuida das ovelhas, cuida, e a ovelha ainda sai falando mal da gente. Cuide desse homem. Você tem um pastor santo, eu estou convivendo na casa dele. Sabe como é que eu vejo? Quando eu olho para os filhos, eu falo, Deus, a minha filha poderia casar com um dos seus filhos. Meu filho poderia casar com sua filha. Santidade. Você vê uma casa governada pelo Espírito de Deus. Eu vivi a intimidade esses dias. Cuide desse homem aqui, gente, cuide dele. Se alguém falar mal dele, fala assim, eu vou orar por você. Nós vamos falar junto com ele então. Nós vamos orar junto por ele. E se o pastor estiver falhando, ore por ele. Reclamar não vai resolver nada. Levanta a sua mão para cá. A liderança pode vir aqui. Vem cá, pastor. Eu fiquei emocionado, porque eu sou pastor. Eu sei quanto custa para mim ser pastor. Eu abri mão de sonho. Você acha que eu não podia estar em qualquer lugar agora? Acha? Vivendo a minha vida? Podia. Eu estou na reserva hoje, eu podia estar em qualquer lugar. Mas eu escolhi dar o meu melhor para o rebanho, para o reino. A gente se esforça, dorme pouco, dorme mal, acorda preocupado. Ontem uma senhora me deu um papel, pedindo para eu orar por ela. Uma história triste, alguém entregou para mim um papel, eu não dormi, eu perdi minha voz. O pastor, ele tem um coração no rebanho, ele se importa com você. Ajuda ele. E se ele der uma direção que você talvez não concorde, faça como Pedro. Olha, Deus, sobre essa palavra eu vou lançar gente. Você vai colher, você vai ter fruto, vai germinar. Levante sua mão, olha para ele aqui. Eu quero que você faça oração de olho aberto. Olha para ele. Diga assim, em nome de Jesus de Nazaré, eu peço perdão diante do mundo espiritual por toda rebelião, por toda palavra dura, por toda palavra de crítica que eu lancei contra o pastor Hermínio, contra a Vanuse, contra o seu ministério. Eu peço perdão a Deus por todo o mal que eu fiz. Eu peço perdão a Deus porque eu não incentivei, porque eu não desafiei, porque eu reclamei, mas eu fui incapaz de orar, eu fui incapaz de abençoar. Eu peço perdão porque eu sentei na mesa para falar mal dele, mas eu fui incapaz de fazer um dia de jejum, uma refeição de jejum em favor do meu pastor. Senhor meu Deus, não me tenha como um iníquo. Hoje, em nome de Jesus de Nazaré, eu retiro toda a expressão maligna
que eu lancei contra ele. Eu retiro do meu coração todo ódio, toda violência, porque eu não concordei com ele. Mas eu abençoo. Eu abençoo o ministério do teu filho, a aliança de amor que o teu servo tem. Eu abençoo os filhos dos seus filhos e os netos dos seus netos. Eu abençoo, levante suas mãos, pastor. Eu abençoo as mãos do teu servo e a imposição de mãos do teu filho sobre a minha vida. E eu me posiciono debaixo dessa autoridade, como Josué se posicionou debaixo da autoridade de Moisés. Ele avançou, ele venceu, ele desbaratou os inimigos, ele venceu as trevas, ele foi honrado, ele construiu um ministério e uma vida de valor, e o Senhor abençoou. Eu te abençoo, pastor, e eu peço perdão em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, querido?